Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é carioca da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, mas foi naturalizado português em 2020. Tem um extenso currículo nas letras e literatura. É diplomado em letras, português e francês e também em comunicação social e jornalismo. Atuou por 15 anos em escolas públicas, lecionando francês, português, redação, literatura brasileira e iniciação à pesquisa científica. E há 7 anos está radicado na Suíça, onde leciona francês pela Universidade Popular do Cantão de Genebra. Foi tradutor em 4 jornadas mundiais da juventude junto ao Papa. É membro da Rede Sem Fronteiras em Portugal, atual secretário da SBI, Association Swiss Business International de Lugano, na Suíça, é secretário da UNABRAS, União das Associações Brasileiras na Suíça, em Genebra, e a Madalena Suíça Brasil. É locutor de 2 programas de rádio pela Rádio Madalenas News e colunista do jornal Gazeta Lusófona na Suíça. E recentemente foi escolhido como membro oficial da Academia Internacional de Literatura, AILB, no Brasil. Em fevereiro deste ano, ele assumiu a presidência da ALAS, Académie des Lettres et Arts Luso-Suisse de Genebra. Estou falando do professor, escritor, radialista e tradutor Leonardo Siqueira Flores. Leonardo, querido, seja muito bem-vindo. Uau, que currículo, hein? Oi, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores aí do Brasil. É uma honra poder participar desse bate-papo literário e, com certeza, falar um pouquinho dessa minha trajetória acadêmica e compartilhar com nossos telespectadores, né, a alegria que é representar o Brasil aqui na Suíça. Então, Leonardo, conta pra gente exatamente de onde você está falando, onde você mora. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que um menino que vem de uma comunidade de Niterói vai morar na Suíça. Conta pra gente. Então, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, nascido e criado numa favela chamada Vila Ipiranga. Meu pai é advogado, minha mãe era costureira. Nasci de 6 meses, prematuro, super prematuro. Nossa! Então fui andar, falar com 4 anos e pouco, né? Há 49 anos não se tinha muito recurso da medicina, então foi mais pela fé. Sim. Então, com a idade de 12 anos, na escola, um amigo me convidou a começar a fazer um curso de francês. Eu não sabia nem o que era francês. E resolvi começar. Gostei, fiz o curso, fiz 4 anos de curso. E depois decidi, né, fui orar, pedir a Deus, como católico, eu faço tudo em oração. E fui pedir a Deus direcionamento sobre a minha vocação. E veio a questão do francês, né? E pronto, eu fiz vestibular, passei para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, letras português-francês. Antes de me formar, eu já lecionava francês no Seminário São José de Niterói, Sim. os futuros padres, aula de francês. E assim começou minha trajetória. E os amigos, os colegas, familiares, todo mundo perguntava assim: Léo, você estuda francês, né? Uma coisa que não era muito comum. E você pensa em morar na França? Na época eu falava, né? Porque era muito comum quem faz francês, vai para Paris e tal. Mas eu sempre falava assim: não, eu vou morar na Suíça. E as pessoas perguntavam: por que Suíça?
Eu falei, eu não sei, eu não conheço nada da Suíça, eu só sei que é o país do chocolate, paraíso fiscal e relógio. Era o que eu sabia da Suíça. E pronto. No ano 2000, eu fui para a Jornada Mundial da Juventude pela Swissair. E eu lembro que eu olhei pela janela e falei, gente, lá fora é a Suíça. É aqui que eu vou morar um dia. E nunca fiz nada para vir para a Suíça. Mas hoje moro em Genebra, na Suíça. Então, E você, Deus foi guiando os passos para isso. ô Leonardo, e você está aí morando em Genebra há quanto tempo? Eu cheguei aqui no Natal de 2016. Então, tem 7 anos que eu estou aqui erradicado. E para mim é uma grande realização. Eu sou apaixonado por essa terra. Realmente, esse chamado desde criança para morar aqui. Hoje eu começo a entender essa missão, né? Do Uhum, latim vocare, chamado. uhum. E hoje eu participo aqui como professor de francês, tradutor, jornalista, todas as minhas formações eu exerço aqui na Suíça. Que Então é uma bacana. grande realização. Nem eu podia imaginar um menino criado na favela está hoje na Suíça. Que Então é uma coisa que maravilha. assim eu não perco o encanto. É igual quando cai a neve. Eu vejo a neve, eu fico assim, igual criança, encantado, porque mesmo há 7 anos presenciando neve todo o tempo, eu não perco o encanto. Que bacana. Ô Leonardo, e me diz uma coisa, como é que a literatura despertou em você? Foi nessa época que você, foi na época da faculdade ou veio antes? Você teve algum incentivo dentro de casa? Foi com algum professor? Então, quando eu estava na quinta série, eu tinha uma professora, né, de português que eu gostava muito dela. E no Brasil, ainda tem, né? Eu vejo que ainda tem até hoje, uma coleção chamada Coleção Vagalume. Era uma coleção de Sim, literatura, eu me várias lembro. histórias. E eu comecei com 11 anos a ler esses livros. Eu me apaixonei tanto pelas aventuras, pelos dramas, por todas as histórias que eram contadas nessa coleção, que eu li uma média de 5 livros todos os dias. Com Nossa, criança, né? Na época não existia celular, não existia internet, nosso passatempo era ler. Então eu embaixo do meu travesseiro, todas as noites, eu deixava 5 livros. E aí eu lia um capítulo de cada livro todos os dias. que Então legal. eu concluía uma média de 5 livros quase ao mesmo tempo. Então eu me Certo. apaixonei pela leitura, criei esse hábito de leitura por conta disso. Mas nunca até então não pensava, assim, pensava em ser professor, mas aquela história, professor ganha mal, o salário não é bom, você fica meio assim desmotivado, né, pelo que a gente escuta entre dos próprios professores. Mas o chamado já estava ali e ali ficou, né? Então ganhei essa paixão pela leitura, mas o que me motivou mesmo a ser professor e a me apaixonar depois pela língua portuguesa foi o francês. Olha só, que interessante. Como professor, como aluno de português, eu era um aluno bem mediano. Mas quando eu comecei a estudar francês, a gramática francesa, a literatura francesa, né? Eu também sou professor de literatura francesa, literatura antilhana. Então, eu fui me apaixonando pela literatura e pela gramática, que esse amor contagiou a língua e a literatura brasileira. Que interessante. Ô, Leonardo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Tô adorando conhecer a sua história. A gente volta contando muito mais, tá bom? Não saia daí que a gente Sim. volta já já. Olá,
Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber o professor, escritor, radialista e tradutor Leonardo Siqueira Flores. Radicado há 7 anos na Suíça, atualmente Leonardo é presidente da ALALIS, Académie des Lettres et Arts Suisses, Luso-Suíça de Genebra, e participa intensamente de várias instituições culturais e literárias no Brasil e na Europa. Leonardo, voltando então, eu me identifiquei com a sua fala, porque quando eu fui escolher a minha profissão também, eu pensava em fazer história, letras ou jornalismo. E eu escolhi jornalismo porque eu também ouvia falar tão mal, né, da profissão professor, que ele é tão pouco valorizado, que eu escolhi fazer jornalismo. E acabei sendo professora por mais de 15 anos. Olha só, né? Não, eu também pensei em ser professor de história, eu era apaixonado por história. E o jornalismo, ele entrou na minha vida por conta dos trabalhos de rádio, porque desde novo também, pela igreja, eu fui convidado a... Eu comecei a trabalhar com a rádio, na Rádio Catedral, no Rio de Janeiro, da Diocese do Rio de Janeiro. E ali as pessoas viam que eu tinha, falavam que eu tinha um dom para a rádio, e eu comecei a fazer alguns programas de evangelização pela Igreja Católica como radialista. E por isso decidi fazer cursos e me aprofundar. Fiz curso profissionalizante de rádio, TV e apresentação de eventos pelo Senac. Depois fiz vários cursos ligados à rádio, à produção de rádio e TV. E resolvi fazer faculdade de comunicação. Então, me formei em jornalismo, sou apaixonado também. E hoje você trabalha como locutor em 2 rádios, não é isso? Madalenas News, que eu conheço da Renata, não é? A Renata participa, não sei. Isso! Urzeda, né? Na verdade, é uma rádio, eu tenho 2 programas na rádio. Tá. Eu tenho, na Rádio Madalenas, eu tenho o programa Imigração, que é um trabalho que eu faço. Eu tenho um escritório aqui em Genebra, um escritório ligado para assuntos migratórios, orientando as pessoas que querem migrar para a Suíça ou para Portugal. E aí, o programa de rádio Imigração é exatamente dando orientações e informações oficiais de como migrar com responsabilidade, planejamento e organização. Uhum. E o programa da ALALIS, né, a qual hoje eu sou presidente, chamado Navegando pelos Mares da Lusofonia. Sim. Onde eu faço entrevistas, bate-papo com escritores e acadêmicos da nossa Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, aqui de Genebra. E a gente promove a lusofonia, né, a língua, a cultura, a arte de língua portuguesa, não só do Brasil, como de Portugal e todos os países lusófonos. A academia hoje são 193 membros espalhados pelo mundo e representados por todos os países lusófonos, inclusive outros países que não têm o português como língua oficial. Ô Leonardo, já que você começou a falar da ALALIS, eu queria que você nos falasse, então, um pouco desse histórico da academia, que hoje você é presidente, né? Conta pra gente, eu acho que foi a partir de fevereiro, você assumiu a presidência da ALALIS. Fala um pouquinho, então, dessa trajetória do histórico da academia e, em seguida, a gente fala também dos planejamentos aí para essa sua gestão. Então, a ALALIS, ela surgiu em 21 de maio de 2016, pelo nosso presidente emérito Augusto Lopes. Então, o Augusto é um visionário português. Ele teve um encontro aí no Brasil, no Sul, aí, se não me engano, em Santa Catarina, junto com o pessoal aí, e ficou encantado com essa questão da cultura, da literatura, e veio com um coração radiante, né, com essa ideia de que em Genebra precisamos ter uma academia de letras. E a fundação da ALALIS em 21 de maio de 2016. Ele atuando como presidente,
Foi fundado por ele, por Lúcia Eberhardt e a Lu Carriço. Então, os três fundaram a Alaris. Depois, eu tomei posse em 2021 e fui logo convidado pelo Augusto Lopes a me tornar o secretário da Alaris. Como eu já venho com um histórico de secretário de várias instituições aqui na Suíça, então Sim. ele me convidou para ser secretário da Alaris e depois para ser, né, concorrer, né, ao cargo de presidente. Então, em E aí, 2023, agora em sim. fevereiro, eu apresentei uma chapa e fomos eleitos pelos acadêmicos fui eleito como presidente, junto com uma diretoria, para a nova gestão da Lares. E à frente da Alaris, assim, conta pra gente quais. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque essa resposta eu sei que vai ser grande. Eu quero saber dos projetos literários da Alaris, né, para essa sua gestão. E mais a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber o professor, escritor, radialista e tradutor Leonardo Siqueira Flores, radicado há 7 anos na Suíça. Atualmente, Leonardo é presidente da ALARES, Academia de Letras e Artes Luso-Suíça de Genebra, e participa intensamente de várias instituições culturais e literárias no Brasil e na Europa. Leonardo, voltando então, eu quero muito continuar falando sobre a LAS, mas antes disso eu quero saber como é que você, Leonardo, você chegou aí na Suíça, se estabeleceu como professor, como é que foi essa ligação? Porque você se tornou cidadão português, acho que 2020, né? Mas você já estava Exato. na Suíça, é isso? E conta pra gente como é que começou essa ligação sua às instituições, às academias, né? De artes e letras. Então, eu vim para cá em 2016, atuando como professor de francês, né? As pessoas, assim, eu caí meio que de paraquedas porque eu não conhecia muito bem como eram as leis, as regras, até para estar na Suíça. Então, eu tive que desbravar aí um grande caminho e fiquei um período irregular, né, ilegal, mas assim que eu tive a oportunidade de acionar o meu direito à nacionalidade portuguesa, eu fiz e consegui. Então, hoje, como cidadão também português, né, legalizado, tudo direitinho, eu comecei a ajudar muitos brasileiros com trabalho voluntariado. Então, durante a pandemia, eu ajudei a comunidade de Genebra, não só brasileiros, como latinos em geral, junto à Caritas, Caritas, né, em português, exatamente essa questão durante a pandemia, nós tivemos um momento de lockdown e as pessoas, principalmente quem era ilegal, não tinha trabalho oficial. E todo mundo preso dentro de casa, passando dificuldade. Uhum. E a Caritas estava ajudando com aluguel social. E aí eu recebi essa ajuda e resolvi tentar divulgar isso para as pessoas. Só que isso ganhou uma repercussão tão grande na cidade que as pessoas achavam que eu trabalhava na Caritas. E Sim. começaram a pedir ajuda, muitas delas não falavam francês e eu fazia o papel de tradutor, traduzindo do francês para o português e do francês para o espanhol. Isso teve uma repercussão tão grande que a Caritas resolveu me convidar para uma reportagem para a televisão suíça. Olha. E aí eu dei uma entrevista para a TV suíça, mostrando todo esse trabalho de tradução, de resgate aí da comunidade nesse período de pandemia. E eu fiquei conhecido. Eu fui eleito depois para o Conselho de Cidadania, junto ao Consulado Brasileiro de Genebra,
representando a comunidade brasileira junto ao consulado brasileiro, atuando como tradutor em algumas igrejas também, como voluntário, dando aula na Universidade Popular de Genebra também, como benevolente, o voluntário que nós chamamos. Então, eu comecei a fazer um trabalho grande de voluntariado, ajudando muito a comunidade brasileira e fiquei super conhecido na comunidade. Interessante. Então, comecei a participar, né, da Alares, fui convidado para ser membro da Alares, depois fui convidado para ser secretário do Madalena, Suíça Brasil, um trabalho da Lúcia Herberhardt, um trabalho promovendo ali a dignidade humana contra o tráfico humano, o abuso infantil, enfim. Hoje também sou secretário da ASB, que é uma entidade humanitária, né, lá de Lugano, na parte italiana. E então eu comecei como secretário de várias dessas instituições, atuando, até eu me tornar presidente da Alaris também. Então, na verdade, eu continuo nessas entidades. Sim. E atuo como presidente da Alaris. Então, assim, Olha, uma semana bem movimentada. bem preenchida. Ô, Leonardo, então fala pra Sim. gente, então, quais são os projetos literários que você quer desenvolver nessa sua gestão na Alaris, que começou este ano. São 2 anos ou 4 anos, Leonardo? Então, são a princípio 2 anos pelo nosso estatuto, mas podendo ser reeleito, enfim, não tem um limite, né? Eu comecei em fevereiro, já trazendo muita novidade para a Alaris, onde a primeira delas foi um programa de rádio, na Rádio Madalenas, que eu faço todos os domingos, às 21 horas da Suíça, 16 horas do Brasil. É uma rádio web, então as pessoas em qualquer lugar podem conectar. Então eu comecei com esse espaço. Eu dei continuidade aos projetos que o Augusto Lopes havia feito. Um deles eu já escrevia na Gazeta Lusófona, que é um jornal de língua portuguesa aqui na Suíça. Então, nesse jornal, eu já era colunista e permaneço como colunista da Alaris. Então, não só escrevendo pessoalmente para o jornal, como promovendo, nós temos um espaço para os nossos acadêmicos publicarem seus poemas, contos, no próprio jornal, que é um jornal de língua portuguesa. Sim. Fiz algumas parcerias, como a revista Aqui Latinos, que também abre um espaço para que eu possa escrever assuntos sobre a Alaris. E aí pronto, a gente vai fazendo algumas parcerias com algumas instituições e dando a Alaris um pouco mais de visibilidade. Tivemos em Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, né? Já é uma parceria junto com a Rede Sem Fronteiras, que eu também sou membro. A de Andréa Portugal é a nossa presidente de honra da Alaris e presidente geral da Rede Sem Fronteiras, da qual eu sou membro. E tomei posse agora como diretor internacional da Rede Sem Fronteiras Suíça. Ai, que bacana. Então, tomei posse agora. Esqueci de mencionar isso. É verdade. Que é novo, né? E então, estou como diretor internacional da Rede Sem Fronteiras, representando a Suíça. E os projetos que nós temos para a Alaris. Vamos ter tomada de posse agora em novembro, provavelmente dia 25. Temos um diretor técnico de informática muito bom, que tem feito um trabalho espetacular, que é o Flávio Pinheiro, e tem dado toda uma reformulação na Alaris. Foi criado um informativo para os acadêmicos, um site e uma carteirinha oficial para os membros da Alaris. Então a Alaris está assim, desenvolvendo várias parcerias, né? Aqui não só na Suíça, como em outros países. A nossa ideia, nosso projeto é começar a ter tomada de posse nos diversos países de representatividade. Sim. Né? Todos os países de língua portuguesa, que temos vice-presidente, e alguns outros países que não é com português como língua oficial, mas que nós temos representatividade, e aí vamos também promover eventos acadêmicos. Então, a ideia é promover mais eventos. Muito bom. Tá para sair agora a TV Alaris,
Isso é Aham. uma novidade, você está sendo a primeira a saber, Opa, furo primeira de mão, reportagem. a Lares TV, né? Então, breve teremos aí um canal para divulgar mais um Claro, pouco nossa academia e os nossos acadêmicos. A ideia é dar visibilidade a é todos os isso aí. membros e oportunidade para que todos mostrem o seu trabalho e a gente promova a lusofonia, a literatura, a arte, enfim. Leonardo, Vamos ter. querido. pa- Sim, pode falar. Não, eu queria dar os parabéns. A gente tem que encerrar, infelizmente. A gente está no final do Poxa. tempo, mas olha só. Olha, parabéns pelo seu trabalho, né? Pela sua dedicação aí à cultura, à literatura lusófona. E eu fico muito feliz de fazer parte aí da Alares. Me coloca junto nesse projeto que eu estou junto com vocês aí, tá bom? Sim, é um prazer. Então a gente tem assim, 1.000 projetos para Nossa, que coisa acontecer. boa. Ah, e a pessoa que quer, que tem o perfil acadêmico, né? Um escritor, um artista plástico, um fotógrafo, um jornalista, um professor, quer entrar em contato conosco, entre em contato pelo meu Isso. WhatsApp, pelo e-mail da Lares, e a gente avalia o currículo da pessoa, e a pessoa tendo perfil, a gente convida, participa e seja membro oficial da Académie d'Elettres et Arts Suisse. Ô, Leonardo, passa pra gente então um contato para quem tiver interesse poder entrar em Tá. contato contigo. O e-mail academialales@gmail.com, né? Tudo Ok, junto, aham, uhum. academialales@gmail.com, e o meu WhatsApp +41 79 412 5997. Tá certo, Leonardo. Querido, muito obrigado, ó. Sucesso para Eu que você nessa agradeço. caminhada. Um beijo grande para você, para todos os telespectadores do Bate-Papo Literário. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, querido. Eu conversei hoje com o professor, escritor, radialista e tradutor Leonardo Siqueira Flores. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Viteri Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve as suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!